Oi, gente. Meu nome é Isabel Cristina, para quem não me conhece, mas você pode me chamar de Isa. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando nesse canal que eu abri com a ideia, com a pretensão de compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de uma virada de chave que eu experimentei na minha vida ao permitir uma inovação a respeito daquilo tudo que eu considerava verdade absoluta, e que, ao permitir a entrada de novos significados, uma ressignificação mesmo daquilo que eu pensava e de como eu conduzia a minha vida, o quanto as coisas mudaram e o quanto as coisas podem mudar quando a gente se permite a essas mudanças, né? Hoje eu tô na casa da minha filha, em Vitória, não tô na minha casa, e resolvi gravar esse vídeo assim mesmo. Primeiro porque eu acho que... Primeiro porque a minha ideia aqui é passar a mais pura condição humana, sem nenhuma produção de maior qualidade, sem nenhuma estruturação melhor para a gravação desses vídeos, mas uma pessoa mesmo de verdade humana, nas suas limitações, falando de uma alma falando para outra alma, né? Um humano conversando com outro humano. De coração, essa é a minha ideia. Então, eu resolvi iniciar a gravação hoje assim mesmo, do jeito que eu tava, de férias, de camiseta, sem nenhuma produção, sem maquiagem, sem arrumar o cabelo, para conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que é legal eu me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Para dizer quem sou eu, como eram como era a minha orientação de vida, né? Qual era a minha perspectiva de vida, de que forma eu encarava os fatos, encarava as coisas. Então, assim, eu tenho 51 anos de idade, tenho 2 filhos, um menino de 31 anos e uma menina de 22. Fui casada por quase 30 anos e faz 4 anos que eu me separei. Eu sou bancária, toda a minha experiência profissional é numa carreira em banco, trabalhei durante 10 anos na iniciativa privada de bancos e depois, agora trabalho há 20 anos já no Banco do Brasil. Então, por aí já você consegue imaginar que eu seja uma pessoa mais racional, mais concreta com as coisas, mais teórica, mais pragmática, mais lógica, mais cética. Eu preciso ver para querer, e eu conduzi toda a minha vida sob essa perspectiva, né? Tanto na criação dos meus filhos, quanto na minha vida profissional, em termos de formação acadêmica. A minha graduação é em biblioteconomia, mas eu nunca atuei na área e me formei só porque era aquela possibilidade que eu tinha para me graduar à época. E depois, em outros estudos, eu fui me especializar na minha área de finanças, em algumas pós-graduações e depois pós-graduação em gestão de pessoas e liderança e inovação, já um pouco mais recente, né? Mas sempre acompanhando esse encarreiramento dentro da instituição financeira em que eu trabalho. Mas sempre houve um questionamento da minha parte, sempre houve uma curiosidade muito grande a respeito do comportamento humano. Então, assim, fora das ciências exatas, que permeava muito a minha mente e o meu comportamento, sempre houve uma curiosidade muito grande a respeito do comportamento humano e da ciência humana, então, que não era exata, né? E que tinham várias possibilidades, e essa coisa sempre me encantou. Mas, como o meu meio de convivência profissional não era assim, e a minha orientação de vida, vamos dizer assim, né? O meio da onde eu vim, o meio ambiente, a minha família, a minha criação era de tudo muito concreto, eu não me permiti ser guiada por esse caminho. E aí, quando a gente chega agora, já numa fase mais madura, em que a gente tem a possibilidade de olhar para a vida e fazer um mergulho mesmo dentro da gente, se perguntar mais, mas o que você quer, do que você gosta, o que não tá bom, o que tá te incomodando,
Algumas outras coisas vieram à tona, né? Outras coisas e outras necessidades emergiram e eu comecei a me aventurar por esse caminho do autoconhecimento. Sair desse lugar onde você faz as coisas de forma muito automática, a partir do que a vida te traz e você vai fazendo, que é muito comum também para quem precisa estar no corre, de criança pequena, de trabalhando para pagar as contas, de corre para estudar, corre para fazer a vida, né? Era muito comum para minha geração. Eu acho que essa geração está um pouco mais evoluída e eles estão fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de se perguntar um pouco mais do que você quer, o que você gosta, qual o seu propósito. Estão fazendo esse exercício um pouco mais cedo do que as pessoas da minha geração tiveram menos oportunidade de fazer, né? Mas enfim, eu cheguei nesse lugar onde estava tudo no lugar, no que tange a vida prática, mas no que tange a vida emocional estava tudo fora do lugar. E ao me ver nesse lugar, uma inquietude muito grande começou a fazer parte da minha vida, do meu dia a dia, e algumas coisas foram emergindo e eu também me coloquei à busca, né, me coloquei à procura de respostas para todas essas questões. O primeiro grande marco nessa minha procura foi a leitura de um livro chamado Emoções Mortais. É um livro antigo, antiguíssimo, que já está inclusive esgotado. Eu andei procurando o livro para indicar para outras pessoas e para até reler. Mas o livro está esgotado, eu não encontrei, é um livro bem antigo. Mas é um livro que foi uma leitura determinante para uma quebra de paradigma em mim a respeito disso, do que é concreto e do que não é concreto. Primeiro assim, que eu já vinha de uma ideia de penso, logo existo, então toda a sua ideia de vida está na sua mente, a sua mente é determinante para tudo que você faz, para tudo que você sente, para tudo que você se propõe a fazer na vida. E eu negligenciei toda a minha saúde física em detrimento disso tudo, porque eu não entendia que o meu corpo era parte integrante de mim e que eu precisava prestar atenção em todos os recados, em todos os sinais que ele me mandava. Então eu sempre fui assim, uma mãe que enfiava o antibiótico goela abaixo da criança. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, a criança tem que ir pra creche, a gente não tem tempo pra ficar doente, não tem tempo pra ficar doente, esperando pra ver o que o corpo vai dizer, vai responder a respeito dessa doença, te dar uma homeopatia, ficar 15 dias olhando a criança, se vai melhorar, se não vai melhorar. Então, eu sempre reagi de forma, preciso de uma solução rápida e eficaz. Então, tomar um analgésico, tomar um antibiótico, pra mim era a solução certa. A vida inteira eu passei agradecendo a medicina, a farmacologia, porque ela me trazia uma solução imediata para todos os meus problemas. Nesse contexto, eu negligenciei todos os recados, todos os sinais que o meu corpo me passava e eu não achava importante. Eu realmente não achava importante. Corpo é uma coisa e mente e alma é outra. Até que eu li esse livro, Emoções Mortais, que trouxeram diversos. É um médico americano que escreve a partir das pesquisas dele, das experiências dele de consultório no atendimento aos seus pacientes. E ele conta diversas histórias chocantes e impressionantes. Para minha época eram extremamente impressionantes. Depois, agora, mais recentemente, eu tenho visto outras histórias que tão impactantes quanto. Mas eu vou trazer para vocês especificamente uma experiência que ele traz ali no livro, que foi muito impactante para mim, e que foi o primeiro grande insight que eu tive de, opa, para tudo, eu estou vendo a vida de forma muito limitada, tem muito mais coisa pra gente ver, tem um universo muito mais amplo para ser considerado. Ele conta ali a experiência de uma paciente, uma criança, na faixa de 9, 10 anos de idade, que recebeu um transplante de coração de uma outra criança que teria sido assassinada
e sofreu uma morte encefálica enfim, e o coração dela foi possível ser usado para um transplante para outra pessoa. E essa criança recebeu esse coração e ok, ele atendia essa criança no pós-operatório e tal. E a mãe, e tudo bem, não houve rejeição, foi tudo bem com esse transplante, a criança ficou de forma fisiológica saudável e tal. Só que a mãe levava essa criança de volta ao consultório insistentemente, dizendo que a menina sonhava coisas a respeito de uma cena de um crime e com uma criança que ela não sabia qual era, e ela trazia dados a respeito desse lugar, desse acontecimento, dessa tragédia, em riqueza de detalhes, e ela insistia nesse sonho todas as noites. E aí a mãe foi para o consultório para contar para o médico a respeito disso, não só uma vez, mais de uma vez, até que o médico se convenceu de que eles precisavam levar a sério o sonho dessa criança. Levaram essa criança até a delegacia para ela fazer o depoimento, fizeram um retrato falado a respeito da pessoa, do homem que essa criança via nos sonhos dela, e de todos os detalhes que a menina contava, que era o local da cena do crime onde o corpo da criança morta foi encontrado. E a partir disso aí, a polícia conseguiu desvendar o crime e localizar o bandido, o assassino da doadora desse coração. Bom, nesse livro, esse médico defende a tese de que o nosso corpo é vivo e registra nele próprio, na carne mesmo, as nossas emoções e os nossos traumas. O nosso corpo traz bloqueios energéticos a respeito dos traumas que a gente vive nas circunstâncias da nossa vida, quer sejam quais forem. O nosso corpo registra todas essas emoções e os nossos órgãos sentem e reagem a respeito disso tudo. Bem, para mim isso era uma grande quebra de paradigma, uma grande novidade. Para mim tudo isso era uma grande viagem. Quando as pessoas falavam de questões energéticas, questões de impacto corporal, até essa questão de expressão corporal, o meio como você se comporta fisicamente tem a ver com o que você está carregando na sua mente, na sua alma. Eu achava tudo isso uma grande viagem, uma grande viagem. Mas eu iniciei essa quebra de paradigma a respeito a partir da leitura desse livro. Então, nesse primeiro vídeo, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa primeira grande ruptura que eu realizei. E nos próximos vídeos a gente vai continuar conversando a respeito disso, tá bom? Um grande beijo para vocês.